Olá, olá, 2 de outubro de 2020, confira as principais notícias desta sexta-feira. Levantamento aponta o impacto da pandemia nos empregos e salários dos trabalhadores no Maranhão. Justiça Eleitoral anuncia detalhes do início da propaganda no rádio e na TV em São Luís. Estudantes que vão fazer o Enem vão ganhar plataforma digital gratuita. Governo cancela os Jogos Escolares Maranhenses. Veja ainda a preparação do Cavalo de Aço para o jogo de amanhã pelo Brasileiro e os gols que deram a classificação ao Santos para as oitavas na Libertadores. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. São 7 horas da manhã, o dia está só começando e a gente está junto mais uma vez. E que bom saber que você está com a gente aqui na TV Difusora com o Bom Dia Maranhão. Unindo todo o Maranhão, todo o nosso estado, que não é pequeno não, hein? Através da informação. Vamos lá, hoje é sexta-feira, final de semana está chegando até às 8 horas da manhã. Quando chega o primeiro impacto, as notícias são locais aqui do Maranhão com o nosso Bom Dia. Daqui a pouquinho o Silvio Alves vai voltar para falar dos principais assuntos da área de segurança. Ontem, mais um motorista de aplicativo ontem quase é assaltado, né? Ele conseguiu fugir, a gente vai falar sobre os detalhes daqui a pouco, percebeu aí que estava em perigo e a gente vai falar sobre esse assunto com o Silvan Alves daqui a pouquinho, tá bom? Vamos falar também sobre essa operação da Polícia Civil em relação a casas de jogos de azar, essa operação que foi deflagrada ontem, a gente vai falar sobre esse assunto já já. Diogo Tri vem aí para falar de política também, portanto fique ligado com a gente. Temos mais uma sexta-feira, mais um dia aí de muita informação para você. São 7 horas e mais um minuto, 7:01. A pandemia não fez um estrago apenas na área da saúde, não, mas teve um impacto direto na economia. Levantamentos apontam que muita gente perdeu o emprego. Essa semana saiu o número do CAGED, né? E quem estava empregado teve também a renda reduzida. De julho a agosto, 47 mil pessoas desocuparam no Maranhão, ou seja, perderam um posto no emprego. Agora já são 445 mil pessoas listadas nos dados de desocupação no Maranhão. A taxa atingiu 18,1%. 1,4 ponto percentual a mais comparado ao mês anterior da pesquisa. Os dados do IBGE na PNAD Covid-19 analisam o impacto da pandemia, um cenário de desemprego que também mostra um número grande de pessoas que recorreram ao auxílio emergencial. O Maranhão continua sendo o estado, isso desde o início da coleta da pesquisa em maio, que apresenta o segundo maior percentual de domicílios recebendo o auxílio emergencial, com 65,5% dos domicílios maranhenses recebendo essa quantia monetária que está sendo transferida mensalmente. Os dados do IBGE embasaram um outro levantamento, desta vez feito por uma consultoria, que concluiu: a pandemia retirou até 1/4 da renda do trabalhador. Até mesmo quem manteve o emprego sentiu no bolso a diferença. Aqueles que não têm ensino médio completo tiveram uma queda de 25% ao que costumavam ganhar. Até maio, a perda obtida pelo trabalho em todas as escolaridades era de 18%. Junho e julho, o percentual foi para 17% e depois para 13%. Independente de crises sanitárias, né, como estamos vivendo, como essa pandemia do coronavírus, a questão da escolaridade é fundamental. Há tempos que nas economias desenvolvidas, né, o nível de emprego está ligado ao grau de escolaridade. Quanto maior o nível de ensino, né, de escolaridade da pessoa, maior a sua empregabilidade. Isso é regra geral em qualquer tempo. As mudanças virão em um esforço conjunto, mesmo que gradual, por conta do cenário de pandemia. A sociedade deve se envolver, não só o governo, como as empresas. E as soluções perpassam aí por auxílio emergencial nesse primeiro momento, como o governo está fazendo, né, mas soluções de emprego devem surgir, tá certo? Aí numa união, num esforço nacional, eu diria, pensando a nível Brasil, para que essa situação não saia do controle. E olha que a gente está falando desses problemas no estado que vem crescendo em relação à carteira assinada, né? O Maranhão tem se destacado, inclusive, acima da média nacional em relação a esse aspecto. A economia informal ainda é grande, né? Isso é fato aqui no Maranhão. A gente tem um destaque nacional em relação a esse aspecto também, mas em relação a carteiras assinadas acima da média, a gente vem observando nesses últimos meses. Ainda assim, claro, com esse impacto todo que a gente viu na reportagem, o número de pessoas desempregadas ainda é alto e quem está empregado teve o salário reduzido também nesse período de pandemia.
Por falar em pandemia, a gente agora vai conferir os números do último boletim da Covid-19 divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Está na tela esse último boletim com 174.195 casos confirmados, 165.576 casos recuperados. O número de casos ativos é de 4.853. O número de óbitos, 3.766. Agora vamos atualizar os novos casos da Covid. São 101 casos nas últimas 24 horas em São Luís, 42 casos em Imperatriz e 488 casos nas demais regiões. Portanto, esses são números oficiais da Covid-19 em todo o país, números do último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Um ferry-boat colidiu com uma estrutura de concreto quando iniciava a viagem na Baía de São Marcos. De acordo com a Agência Estadual de Mobilidade Urbana, o incidente foi causado por rajadas de vento que atingiram o ferry Baía de São Marcos durante manobra em viagem entre São Luís e o Cujupe. Os veículos embarcados não sofreram avaria. Nenhum passageiro se feriu, mas um tripulante teve luxação no braço e precisou receber atendimento médico. Após o procedimento, o ferry seguiu viagem, fez o desembarque dos passageiros e dos veículos no terminal no município de Alcântara e continuou operando normalmente. A MOB informou também que vai emitir notificação à empresa para a apuração das responsabilidades e acompanhará o procedimento a ser instaurado pela Capitania dos Portos. Além da luxação do braço aí, o susto grande também, né? São 7 horas e mais 6 minutos, 7 horas e 6 minutos, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, os maranhenses que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio vão poder contar com um reforço importante. Vai ser lançada agora pela manhã uma plataforma pré-vestibular gratuita. Eduardo Bueno tem os detalhes para nós, porque as aulas começam já no mês que vem, na semana que vem, né, Eduardo? Aliás. Exatamente, um ótimo dia para você, um ótimo dia a todos. A plataforma que vai ser lançada hoje tem o início das aulas para o dia 10 de outubro, melhor dizendo, na semana que vem. Serão disponibilizados, então, vídeo-aulas para downloads, além de apostilas. E não só para os maranhenses, viu? Estudantes de todo o país vão poder participar. Lembrando que os estudantes maranhenses que não têm acesso à internet do terceiro ano do ensino médio, essa plataforma é justamente para quem está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Eles receberam chips de celular, estão recebendo chips de celular para melhorar o acesso à rede, para, enfim, então conseguir ter acesso a esses conteúdos dessa plataforma. A plataforma recebeu o nome de um poeta maranhense, Gonçalves Dias, e ao todo serão 17 semanas de atividades com 45 videoaulas disponibilizadas semanalmente dos mais diversos componentes, é claro, com questões direcionadas ao Enem. E também tem, falando sobre essas questões, 3.500 questões comentadas. O lançamento oficial deve acontecer por volta das 10 horas da manhã, o momento em que o governador Flávio Dino faz aquela tradicional coletiva das sextas-feiras. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, pelas informações. Notícia boa, hein, gente? Estudantes de todo o país tendo um reforço aí através da plataforma digital que vai ser lançada daqui a pouco, né? Exame Nacional do Ensino Médio. São 7 horas e mais 8 minutos, 7 e 8. Informação não para aqui no nosso Bom Dia nessa sexta-feira. Agora a gente vai para a região Tocantina. O Geisel Nascimento está lá e tem detalhes para nós. Fala sobre uma recomendação feita pelo Ministério Público aos bancos de Imperatriz. A gente vai saber que recomendação é essa agora. É isso mesmo, Adalberto. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso. É uma recomendação onde o promotor de justiça aqui de Imperatriz, Sandro Bíscaro, ele está repassando essa recomendação para as agências bancárias aqui de Imperatriz. Qual o motivo? É a questão do atendimento. Nesse período de campanha política, são abertas contas desses partidos políticos, dos candidatos a vereadores, a prefeitos, para que no futuro haja uma prestação de contas. Eu vou ler aqui um trecho dessa recomendação, onde o promotor de justiça, Sandro Bíscaro, ele disse o seguinte: considerando o recebimento de notícias de bancos públicos e privados de Imperatriz, tem se recusado a realizar a abertura de contas bancárias para candidatos, partidos políticos, para fim de recebimento de recursos de campanha. Os candidatos e partidos políticos poderão arrecadar recursos com a abertura dessa conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha.
Então, Adalberto, os bancos comerciais, bancos múltiplos em carteira comercial e a Caixa Econômica Federal devem realizar a abertura dessa conta bancária para que haja essa movimentação. Sabemos nós que estamos vivendo um momento de pandemia, pagamentos de auxílio emergencial, pagamento de contas pessoais, e tudo isso gera grande movimentação nas agências bancárias. E alguns bancos estão se recusando, estão atrasando essa abertura dessas contas. Só aqui em Imperatriz, Adalberto, são 11 candidatos a prefeito e 461 candidatos concorrendo a 21 vagas para vereador aqui na cidade de Imperatriz. Esse documento, essa recomendação foi assinada ontem à tarde, por volta das 4h30 da tarde, pelo promotor de justiça aqui de Imperatriz, Sandro Bíscaro. E não para por aí. A 250 quilômetros daqui de Imperatriz, no Tocantins, em Araguaína, vereadores protestaram porque os bancos lá estão se recusando a abrir essas contas. Então, Adalberto, dá para perceber que é um problema que tem que ser resolvido, principalmente porque o tempo já está correndo. E a Promotoria de Justiça aqui de Imperatriz deu um prazo para as agências bancárias de apenas 3 dias para se adequarem e para essas contas serem abertas. Adalberto. Vamos acompanhar para ver se de fato essa recomendação vai ser seguida. Obrigado, Gisele. Bom final de semana. Gisele Nascimento lá de Imperatriz trazendo os detalhes e as informações para nós. A gente vai acompanhar se de fato os bancos estão abrindo. É uma necessidade de prestar contas, é uma realidade. Estamos em tempo de pandemia, as agências estão tendo uma movimentação maior nesse período, mas é obrigatório que eles prestem contas por conta dessas contas abertas. Exatamente, os bancos não podem se negar, né? A gente viu aí a situação e a recomendação do Ministério Público em Imperatriz. São 7 horas e mais 11 minutos, 7h11. Como é que será que está o trânsito aqui na capital maranhense? A sexta-feira já começou e o pessoal já saiu de casa? A gente vai ver agora aqui, ó, imagens a gente tem nesse momento, primeiro aqui da Carlos Cunha, próximo da gente aqui no bairro da Camboa. A gente tem aí na Avenida Carlos Cunha a imagem da ponte Bandeira Tribuzzi, à direita a pista que segue no sentido centro, no sentido contrário a pista da esquerda no sentido Jaracati. Por enquanto, trânsito tranquilo aí na ponte, não há informação sobre lentidão de trânsito e também temos a informação de que não há nenhum acidente registrado próximo aí à ponte Bandeira Tribuzzi, portanto você que está vindo para o centro pode vir tranquilamente. Outra imagem agora, ligação aí com a área Itaqui-Bacanga, já intenso o trânsito nesse momento, principalmente no sentido Bacanga Centro. Você vê aí na imagem a pista da direita que segue no sentido Gancharia, Fumacê, Anjo da Guarda, Vila Ibratel, Vila Nova. No sentido contrário também é grande a movimentação de veículos, mas não há nenhuma interrupção no trânsito nesse ponto aí que chega daqui a pouco no anel viário. Agora vamos para um outro bairro da cidade, estamos aí próximo ao Bequimão. Câmera colocada no antigo Roque Santeiro, a pista da direita é que segue no sentido Angelim. No sentido contrário, já é bem intenso o movimento do trânsito nesse momento, dos veículos que se deslocam para o centro, para a área da Coab também, do Vinhais, enfim. Você percebe na imagem aí, mas o trânsito vai fluindo normalmente. Não há, nesse momento, nenhum acidente próximo a este ponto que a gente está mostrando ao vivo. Na ponte José Sarney, sempre uma boa imagem da ponte do São Francisco. Olha aí, 2 veículos liberados no sentido centro. Aliás, dois veículos é ótimo. 2 pistas liberadas no sentido centro, 1 pista liberada no sentido São Francisco. Já viu na imagem aí que tem muito mais que 2, né? São vários veículos se deslocando para o centro nesse momento, com imagens da Central de Monitoramento da SMTT. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, o Bom Dia, vai prestando serviços a você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. Agora a gente vai mostrar o trânsito em Imperatriz. A gente mostra na tela uma avenida bastante movimentada. É a Dorival Pinheiro de Souza, cruzamento com a Simplício Moreira, Praça de Fátima, aqui ao lado esquerdo. Você vê a igreja tradicional aí de Fátima e os amigos em Imperatriz aí já começando esse dia. Veículos vão circulando normalmente, não há nenhum acidente registrado nesse momento, nesse ponto que a gente mostra da cidade ao vivo. E o dia está começando lá em Imperatriz e que bom saber que você está aí na região Tocantina, acompanhando a nossa programação, começando essa sexta-feira com a gente aqui no Bom Dia Maranhão, né? Um abraço aos amigos de Imperatriz que nos acompanham. São 7 horas e mais 14 minutos, 7h14. Confira agora o nosso Giro de Notícias. Uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro amplia a margem para concessão de crédito consignado para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O texto será publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Atualmente, aposentados e pensionistas do INSS podem requerer empréstimos consignados que comprometem até 35% do valor do benefício no mês, mais 5% para uso no cartão de crédito.
Com a ampliação, os empréstimos poderão comprometer até 40% do valor do benefício. Os novos limites devem valer para empréstimos concedidos até 31 de dezembro deste ano. Foi sancionada a lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crimes de Estupro. A medida foi aprovada no último dia 9 de setembro pelo Senado Federal, oriunda de projeto de lei do deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Pela nova lei, o cadastro deverá conter obrigatoriamente informações sobre os condenados por estupro, incluindo características físicas, impressões digitais, perfil genético, fotos e endereço residencial. Em caso de condenado em liberdade condicional, o cadastro deverá conter também os endereços residenciais dos últimos 3 anos e as profissões exercidas nesse período. São 7 horas e mais 15 minutos. Vai lá nas nossas plataformas digitais e diz pra gente qual bairro que você acompanha em São Luís, o nosso programa, qual a cidade que você está acompanhando o nosso Bom Dia nessa sexta-feira. No próximo bloco a gente registra. E Silvan Alves vem aí para falar sobre a operação da Polícia Civil contra casas de jogos de azar. E mais uma tentativa de assalto a um motorista de aplicativo. Confira ainda as principais notícias do leste maranhense. Vamos falar ao vivo lá de Caxias. Depois do intervalo, a gente volta já já. Vamos lá, são 7 horas e mais 19 minutos, 7h19. A polícia apresentou o resultado de uma operação que desarticulou uma quadrilha que atuava em jogos de azar, aqui na capital. A gente vai ver agora na reportagem. Essa reportagem foi uma operação deflagrada pela Polícia Civil. A gente mostra agora e já tem Silvan Alves comentando também aqui no quadro de segurança essa e outras notícias. A gente começa mostrando então essa reportagem sobre essa operação da Polícia Civil, esse nosso bloco que começa falando sobre segurança. A gente está com um probleminha aqui na reportagem, a gente vai falar, vamos chamar agora a participação do Silvan Alves. Assim que estiver pronta a reportagem, a gente vai mostrar para você essa operação que aconteceu ontem, mas a gente fala com o Silvan agora sobre, Silvan, mais um motorista de aplicativo aqui em São Luís. Onde é que foi que aconteceu esse caso? Por pouco ele não foi assaltado, né? Por pouco. O motorista ele foi atender um chamado do aplicativo lá no Pirapora. O Pirapora é uma comunidade ali entre a Vila Lobão e o Santo Antônio, próximo do residencial João Alberto também. E quando ele entrou lá na comunidade, ele percebeu, né, que havia além do indivíduo que tinha supostamente chamado o aplicativo, tinha mais 2 que se aproximaram e ele, até numa manobra arriscada, ele fez a curva para sair, para fugir do local. E aí foi que surgiram disparos, foram pelo menos 4 disparos, possivelmente uma pistola, a arma, pela perfuração que se viu na lataria do carro, né? E foram 4 disparos que atingiram a lataria do carro. Esse motorista ele foi até o plantão, onde ele fez o registro de ocorrência, fez o BO. A Polícia Militar foi informada, foi até no local, fez umas rondas, mas acabou não conseguindo localizar. Esse é o 5º motorista de aplicativo, Adalberto, só essa semana que passa por um perrengue, contando com aquele que foi retirado da mala lá pelo pessoal do BPRV essa semana, lá na Cidade Olímpica, não é? Nós tivemos mais um ontem que foi ele foi levado para Pindoba, né? Pegou um aplicativo, uma corrida lá para o Detran lá do Maiobão, e quando chegou na MA 201, o cara meteu a arma nele e mandou ele para Pindoba, onde já havia mais um indivíduo lá, num local de difícil acesso, muito mato. Ele foi roubado, ele foi espancado e levaram cerca de R$800 que ele guardava, era o dinheiro da semana, que ele vinha guardando embaixo do tapete do carro, que ele fazia depósito só na sexta, no sábado, e aí ele perdeu também todo esse dinheiro, perdeu o dinheiro, perdeu também a aparelho de telefone celular e os objetos também desse outro motorista de aplicativo. Silvan, a gente vai assistir agora aquela reportagem sobre a operação da Polícia Civil desarticulando uma quadrilha que atuava em jogos de azar aqui na capital. Vamos ver. 200 máquinas caça-níquel, 5 carros de luxo e documentos foram apreendidos nos 19 alvos da primeira fase da operação. Na casa de um dos investigados, os policiais apreenderam R$53 mil. Foram 3 meses de levantamento. A SPCC ficou encarregada de levantar as residências de proprietários de jogos de azar, bem como os pontos na capital onde estariam funcionando esses jogos. Então, há cerca de 3 meses foi feito esse levantamento, foi constatado os locais, os alvos,
bem como os locais onde estariam funcionando essas casas de azar. Então, na data de hoje foi deflagrada a operação, que culminou na apreensão de mais de 200 máquinas. As investigações também apontam o envolvimento de agentes públicos no esquema criminoso. A polícia vai individualizar as ações deles na contravenção penal. Talvez esse seja por isso que é um crime grave, a pessoa que é remunerada pelo Estado e acaba por cometer crime. Ou seja, ele atua dos dois lados. Ele é pago para proteger a sociedade, pago para servir, com dinheiro público e, na verdade, atua do outro lado. É uma investigação complexa que demanda tempo para a gente conseguir identificar a conduta de cada indivíduo responsável, por que ele seria responsável, como é que o agente poderia dar esse suporte a esses contraventores. Então, isso tudo será desmiuçado a partir das provas coletadas na data de hoje para, então, as investigações darem andamento. Ou seja, Silvan, pela sua experiência, esse é o tipo de operação que acontece, mas tem desdobramentos, né? Investigações vão continuar, outras pessoas podem ser arroladas aí no processo. A grande verdade é que a polícia está mirando também alguns agentes públicos, que no caso seriam policiais, que trabalham numa espécie de cooperação, colaboração com esses contraventores, oferecendo segurança, tanto nos estabelecimentos e também segurança pessoal. Um dos indivíduos aí que foi conduzido para a delegacia, que seria um dos principais mentores dessas casas de bingo, para você ter uma ideia, ele tinha 4 veículos de luxo, 4 veículos blindados. Então o pessoal tem um cuidado assim muito grande com a questão da segurança. E no pano de fundo mesmo, essa operação, que foi a primeira etapa agora, ela mira justamente a lavagem de dinheiro que é feita por uma grande facção criminosa do Brasil, que espalhou seus tentáculos nessas casas de bingo, máquinas caça-níquel para fazer lavagem de dinheiro. A gente, essa semana, inclusive, foi desarticulada nacionalmente, né, pela Polícia Federal, uma situação semelhante a essa, uma facção que se usava aí desses tentáculos, digamos assim, para se manter. Ou seja, devemos ter já na próxima semana novidades ainda em relação a esse caso. Mais novidades, porque a investigação prossegue. Você viu que os delegados dizem que é uma investigação complexa, porque ela começa aqui, mas ela tem tentáculos fora também do Estado. As ramificações. Obrigado, viu, Silvan? Bom final de semana. Ok, para você também, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, na segunda-feira, vai estar de volta aqui no Batente, com certeza com sua equipe cedinho, com o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7h25, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, os amigos que nos acompanham na capital, abrindo aí o comércio nessa manhã, começando a trabalhar, ligados aqui na TV Difusora. O Ministério Público está propondo um acordo de homologação judicial relacionados aos materiais apreendidos e já periciados naquela operação que teve o objetivo de trazer aí mais tranquilidade nas praias aqui da região metropolitana. Você lembra, não é? Vamos ver na reportagem. Já se passaram 3 fases da Operação Harpócrates, de combate à poluição sonora nas praias ao longo da Grande Ilha, com foco principal naquelas localizadas em São José de Ribamar, como Araçagi e Meio. Ao longo de 3 semanas, cerca de 50 veículos foram apreendidos, sendo 30 carros e 20 motos, além de aparelhagem de som, e 30 pessoas foram presas. A partir da lei anticrime, o Ministério Público está propondo um acordo de homologação judicial relacionados aos materiais apreendidos e já periciados, que deverão ser destruídos e as sobras enviadas para reciclagem. É você evitar o processo, porque basicamente o que nós precisamos de comprovar o crime é a perícia, né? Como nós temos todos os equipamentos, nós estamos trabalhando com um perito criminal oficial, né? Esses equipamentos estão todos calibrados, aferidos, né? Então, qualquer questionamento vai ficar meio complicado. Então, é perda de tempo e perda de dinheiro, porque você vai ter que contratar um advogado. Vai ter que ficar comparecendo a audiências, né? E o risco é muito grande, né, de uma condenação. Semanalmente, os órgãos envolvidos nas operações se reúnem como forma de debater novas estratégias. A operação que acontece na orla da Grande Ilha, que não tem prazo para encerrar. O promotor de justiça do controle externo da atividade policial destacou que a poluição sonora é porta de entrada para vários outros crimes, como tráfico de drogas, prostituição e danos materiais. A intenção com a operação é trazer paz e sossego ao ambiente público e familiar, neste caso, a praia. A presença do Estado regulando, você dizendo, olha, em sociedade eu tenho que viver respeitando as leis. Acho que é a grande mensagem que a gente deixa para a população.
Tá? O Ministério Público aqui, através dos promotores do controle externo, Paulo Roberto Ramos, o Cláudio Guimarães, eu, né, e o doutor Reinaldo Campos, que é da Raposa, né, nós somos promotores de campo. Tá? A gente não é muito apegado a gabinete. Nosso trabalho o tempo todo é estar ali junto com esses órgãos, né, trabalhando a segurança pública. São 7 horas e mais 28 minutos, 7h28, a gente continua falando de segurança. Em Caxias, uma criança foi baleada durante uma tentativa de homicídio. A Raquel Souza está ao vivo de lá para trazer mais detalhes para a gente. Vamos a Caxias com a Raquel. Bom dia, Raquel. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Isso mesmo, a Polícia Militar aqui de Caxias realizou ontem a prisão de 2 homens, um com 21 anos de idade e o outro com 22. Eles são acusados de tentativa de homicídio ontem à tarde. Antes, né, a PM recebeu aí uma denúncia de que os 2 indivíduos efetuaram esses disparos de arma de fogo e atingiram uma criança de 11 anos de idade no braço e na perna. Uma testemunha relatou que sofria ameaças da dupla, né, e que esses disparos aí que foram realizados em sua direção acabaram atingindo a criança, que foi encaminhada ao hospital para atendimento médico, mas graças a Deus aí passa bem, apresenta quadro estável. Então, após essa ação aí frustrada, a dupla fugiu do local, mas os policiais fizeram buscas e encontraram a dupla já numa região aí, numa comunidade chamada Vila Conquista, já quase na saída da cidade, perdão. E a arma utilizada no crime, não foi encontrada, viu, Adalberto? Mas a dupla foi conduzida na Delegacia Civil de Polícia Civil de Caxias para as devidas providências, e aí a Polícia Civil investiga aí, na verdade, o motivo dessa tentativa de homicídio. Adalberto. Obrigado, Raquel, pelas informações. Bom final de semana a todos aí na região leste. Bom final de semana a vocês também. Aí, portanto, Raquel, lá da Sinal Verde, a gente vai estar por lá, inclusive, nos debates dos candidatos à prefeitura. As sabatinas já começaram, daqui a pouco no próximo bloco a gente mostra mais uma reportagem onde foi mais um dia de debate na Sinal Verde com os candidatos a prefeito em Caxias. São 7 horas e mais 30 minutos, 7h30, você ligado no Bom Dia nessa manhã. Estou aqui, ó, 7h30 para te falar que a gente agora vai falar sobre o tempo, as imagens do climaauvivo.com. A gente mostra para você a cidade de Açailândia. Vem comigo, ó. Hoje em Açailândia, ó como é que está o tempo lá agora, ó. Essa imagem é ao vivo, o tempo lá com tempo meio nublado lá em Açailândia. E hoje por lá a gente vai ter aí sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 25 e a máxima é de 40 graus. Um abraço aos amigos em Açailândia acompanhando a nossa programação. A gente tem imagens ao vivo de Açailândia nesse momento para você. E na capital, como é que vai ficar o tempo em São Luís? Será que vai chover, gente? Final de semana chegando, hoje é sexta-feira. Imagens ao vivo aqui da capital maranhense a gente tem nesse exato momento. Qual é esse bairro aqui? Aqui na Camboa, aqui pertinho da gente, bairro da Camboa, com imagens ao vivo para você. A gente tem nesse momento imagens ao vivo para dizer para você que sol com algumas nuvens e a previsão para hoje não chove. Tem algumas nuvens de chuva aí no céu, você está vendo aí à direita do seu vídeo, né? A mínima em São Luís hoje vai ser 25 graus e a máxima 32. Bom, para uma semana que já teve 39, tá bom demais 32, né, como máxima. Tá com cara de chuva, segundo a nossa especialista em tempo aqui, o especialista é o Bueno, a Adriele é assistente de especialista, está dizendo que está com cara de chuva. Tá mesmo, né, Adriele? Porque fica aquele tempo abafado, mas a previsão é essa, não chove hoje em São Luís, essa é a previsão do tempo. Imagens ao vivo a gente tem aqui da capital de todos os maranhenses. De São Luís, vamos para Imperatriz, segunda maior cidade do estado agora, com imagens ao vivo, climaauvivo.com, tá aí, ó, algumas nuvens também, o Maranhão todo praticamente assim, né, gente, ó. Aqui à direita a gente tem algumas nuvens de chuva também, ao fundo aí a bela imagem do rio Tocantins. E a previsão para hoje em Imperatriz é o seguinte, sol com algumas nuvens e também não chove. Essa é praticamente a previsão para várias regiões do Maranhão para essa sexta-feira. A mínima em Imperatriz, 23, agora prepara aí, hein? Prepara a água, porque 39 graus é a máxima. Já tem um pássaro voando aqui, ó, você viu na esquerda do seu vídeo aí, você está vendo nos detalhes. Muito quente, meu amigo, mas muito quente em Imperatriz. Se a máxima é 39, a sensação térmica vai passar dos 40, com certeza na segunda maior cidade do estado. No próximo bloco vem aí João Coutrin para falar de política. O senador Everton pede ao Supremo que parcelas de consignados sejam
cobradas no fim do contrato sem a incidência de juros e multas, considerando inclusive esse tempo de pandemia que a gente está vivendo, né? Você vai ver também que o governo do estado cancelou os Jogos Escolares Maranhenses de 2020, os GEMES, hein? Veja ainda os gols da Libertadores da América e a preparação do Imperatriz para o jogo de amanhã, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. A gente volta já já, é rapidinho, instante só. Agora 7 horas e 35 minutos, não perca a hora, 7h35. Um abraço, você que acompanha a nossa programação nas plataformas digitais. O Raimundo Nonato está em Fortaleza, ele diz que ele é da Assembleia de Deus Vila Cristalina, está acompanhando a gente. O Bernardo Costa está em São Paulo acompanhando a nossa programação e o Júnior Soares, que é flamenguista, está acompanhando a gente, dizendo que está gostando muito do programa. A Dinalva também está com a gente, Dinalva Cunha Almeida, mandando um abraço para toda a nossa equipe. Quero mandar um abraço para um casal que todos os dias acompanha o nosso Bom Dia. O maridão é motorista de aplicativo, e eles estão ligados com a gente lá no Anjo da Guarda. Quero mandar um abraço aqui para Adriana e o Carlos Henrique. Os dois estão acompanhando a programação, já tomam um café da manhã com um bom dia. Já começam bem o dia, né? Enquanto a Helena, que tem 7 anos, está dormindo, a filhinha, eles vão lá, ligam a televisão um pouco baixinho para não incomodar a Helena, mas estão acompanhando o nosso Bom Dia Maranhão. A gente agradece demais, viu? Obrigado à nossa audiência aí no Anjo da Guarda, os amigos aqui em São Luís acompanhando o nosso Bom Dia. Vamos falar sobre as eleições? Ontem a Justiça Eleitoral apresentou detalhes sobre o plano de mídia para essas eleições, as inserções e também o horário da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Vamos ver. Representantes de partidos e coligações e das emissoras de rádio e TV participaram da reunião. Primeiro foi escolhida por consenso a TV Mirante como geradora para os programas eleitorais de TV e a Mirante FM para os de rádio. Foi sorteada também a ordem de veiculação dos partidos e coligações no primeiro dia de propaganda eleitoral e das inserções para vereador. Também ficaram definidos os prazos para a entrega dos materiais nas emissoras. A lei estabelece determinados procedimentos a serem observados, que deverão ser compreendidos por todos os atores desse processo, por candidatos, por partidos e pelas redes de televisão, geradoras e aquelas que não gerarão, mas que simplesmente retransmitirão. Este ano, a propaganda eleitoral no rádio e na TV começa no dia 9 de outubro e termina no dia 12 de novembro. Participação de todos, você pode perceber que nós demos a oportunidade para todos se manifestar, que as dúvidas foram tiradas, tudo muito bem esclarecido. Eu acho que a avaliação é a melhor possível. Tá aí, portanto, a reunião que definiu aí o plano de mídia dos candidatos para essa eleição de 2020, a definição das emissoras que vão ser as geradoras nesta campanha e os critérios, os cuidados que se deve ter nesse período também. Portanto, campanha no rádio e na TV, inserções durante o dia e ao horário eleitoral para os candidatos na majoritária, os candidatos que vão concorrer à Prefeitura de São Luís. Por falar nisso, a gente tem aqui a agenda dos candidatos à Prefeitura da capital para essa sexta-feira. Você confere agora. Neto Evangelista pela manhã tem encontro com mulheres da Frente Evangélica na Cidade Operária e entrevista à emissora de rádio. À tarde tem gravação do material de campanha, caminhada no Residencial Paraíso, na Vila Embratel. À noite tem reunião com vereadores. Eduardo Braide pela manhã tem gravação de programa eleitoral. À tarde, inauguração de comitê de vereador. E à noite, evento na Vila Vitória. Hertz Dias pela manhã tem bate-papo sobre infraestrutura com moradores do bairro da Liberdade. À tarde, gravação de programa eleitoral. À noite, reunião no comitê de campanha no Quilombo da Liberdade. Silvio Antônio pela manhã tem reunião com líderes apoiadores no bairro do Angelim. Ainda pela manhã tem reunião com empresários apoiadores no Quatraque. À tarde, reunião com líderes apoiadores no Parque Aurora. E grava programa em emissora de TV. À noite, inauguração do comitê. Rubens Júnior pela manhã faz caminhada no São Francisco. À tarde tem caminhada na Vila Palmeira e na Alemanha. À noite participa de lançamento de candidaturas a vereador. Geisael Marques pela manhã visita o Vicente Fialho. À tarde tem visita ao Angelim. Bira do Pindaré pela manhã tem reunião de coordenação de campanha e atividade parlamentar. À tarde, entrevista à emissora de rádio. Duarte Júnior pela manhã tem caminhada no Sol e Mar e à tarde reunião com lideranças e ainda caminhada e reunião na Cidade Operária.
Professor Franklin, pela manhã, tem gravação de programas. À tarde, entrevista à emissora de rádio. E à noite, ato de campanha conjunto com todos os vereadores do PSOL. Carlos Madeira, pela manhã, visita feiras da cidade. À tarde, reunião com líderes comunitários. E à noite, encontro com grupos religiosos. Só para lembrar você que divulgamos sempre a agenda dos candidatos, a agenda que a gente recebe a tempo, no tempo combinado, inclusive, com as assessorias para o envio. Caso você não veja aí a agenda do candidato, é porque a agenda daquele dia não foi enviada, tá certo? A gente mostrou ainda há pouco uma reportagem sobre a definição do plano de mídia dos candidatos. Pois é, já está definido o tempo de rádio, de TV, e a gente vai ver agora como é que ficou o tempo de TV para cada um dos candidatos à Prefeitura da capital. Vamos ver. A coligação Vamos Juntos por São Luís, encabeçada por Neto Evangelista, terá maior quantidade de tempo na TV, 2 minutos e 54 segundos. Em seguida, a coligação Do Lado do Povo, de Rubem Júnior, com 2 minutos e 12 segundos. Já a coligação Pra Frente São Luís, de Eduardo Braide, terá 1 minuto e 44 segundos. Resgate o Amor pela Ilha, de Duarte Júnior, 1 minuto e 33 segundos. Bira do Pindaré, do PSB, 42 segundos. Carlos Madeira, do Solidariedade, 21 segundos. Franklin Douglas, do PSOL, terá 18 segundos. E Iglesio Moisés, do Partido Republicano da Ordem Social, vai ter 16 segundos. Só lembrando que você viu aí, dos 11 candidatos, 8 têm direito a espaço no rádio, na TV. Você lembra da cláusula de barreira? A gente falou sobre ela aqui, que impede, inclusive, que alguns candidatos tenham, em alguns partidos, espaço no rádio e na televisão. Por isso que você não viu aí o espaço do candidato Hertz, do PSTU, o candidato Silvio Antônio e o candidato, John me lembra, Geisel também, Geisel Max, também não tem espaço no rádio e na TV. Esses três não terão horário no espaço do horário eleitoral, portanto, determinado aí pela Justiça, tá bom? Mas vão ter espaço aqui na Difusora na nossa sabatina, que começa no dia 12 de outubro. É uma segunda-feira, é feriado sim, mas a gente vai começar nesse dia 12 de outubro a série de sabatinas, meia hora, em que você vai conhecer as propostas dos candidatos. Estarei aqui ao lado de John Coutrin, entrevistando os candidatos, que terão bastante espaço para falar sobre as suas propostas para a cidade que temos, a cidade que queremos. Tudo isso você vai ter. E um detalhe, você pode participar já mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. A gente vai ter ao longo da nossa programação as chamadas para esse fim. Você coloca o celular na horizontal e grava um vídeo fazendo perguntas aos candidatos à prefeitura da nossa capital. A gente vai ter a participação, portanto, das pessoas também perguntando na nossa sabatina aqui do Bom Dia Eleições 2020, tá bom? São 7 horas e mais 43 minutos, 7h43. Olha, hoje, mais um candidato à Prefeitura de Caxias vai ser sabatinado. E a gente já teve ontem, inclusive, uma sabatina, mais um candidato que se submeteu a essa sabatina lá na região leste. É a realização da TV Sinal Verde em Caxias. Vamos ver como é que foi mais essa sabatina. É através da rede social Facebook que a Mel Araújo acompanha as sabatinas no programa Boa Tarde Caxias. Nesta terceira rodada de entrevistas, foi a vez de Júnior Martins, do PSC. A professora ressalta a importância de conhecer as propostas de cada candidato. Conhecer em quem a gente vai votar, em quem a gente vai depositar nossa confiança é muito importante. Afinal, são 4 anos, é um bom tempo. Então, a população, o povo, a gente tem mesmo que estar sabendo quem são esses candidatos e quais são suas propostas em relação tanto à cidade quanto a gente. Júnior Martins respondeu às indagações do jornalista Ricardo Marques e também às perguntas dos telespectadores. A população tem a oportunidade de conhecer as propostas, os projetos e saber quem são os candidatos. Então, a minha participação ela foi de fundamental importância. Primeiro, para que a gente possa reafirmar a nossa candidatura e depois, para a gente mostrar o tamanho do nosso projeto, a envergadura, a responsabilidade e o alcance, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam. Nas ruas, a população diz se sentir satisfeita. O estudante Rafael Neres também acompanha a sequência de entrevistas para conhecer melhor o plano de governo dos candidatos. Eu acredito que na condição que nós temos de eleitor, nós devemos saber quem de fato nós iremos votar e colocar ali, não só como vereador, como prefeito, assumindo nosso papel de cidadão na nossa cidade, é claro. As sabatinas estão sendo transmitidas em cadeia com a Rádio Sinal Verde e pelo Facebook, sempre a partir das 12h30.
Hoje, mais um dia de sabatina em Caxias, é a vez de Constantino, do PTB, ser entrevistado. Você ligado no Bom Dia Maranhão, agora a gente vai falar de política com a participação do colunista John Coutrin. Bom dia, John. Boa sexta-feira para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, vamos falar sobre o senador Everton, que está pedindo ao Supremo que aquelas parcelas do consignado, de consignado, sejam cobradas no fim do contrato e sem a incidência de juros e multas. E a preocupação aí, em especial nesse tempo de pandemia, né, John? Exatamente, Adalberto. É porque foi derrubada uma decisão da Assembleia. Tinha um projeto aprovado aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que postergava esse pagamento dos consignados, dos servidores públicos por 90 dias. Mas essa decisão foi derrubada ali no STF, alegação de competência, e então a preocupação do próprio senador, e também de todos, é que isso seja acrescentado juros, quando vier esse pagamento. Então o próprio senador se manifestou, fez esse pedido ao STF, que é muito válido e louvável nesse momento. Inclusive é um questionamento muito grande em relação aos políticos. Tem uma frente relacionada a isso, é uma frente organizada, pedindo aí que haja uma, digamos assim, os políticos se movimentem em relação a essa questão. E o senador Everton atendeu nessa reivindicação e aí entrou, fez um pedido ao STF, e nós temos aí a explicação, a explanação do senador, como isso será feito. Vamos acompanhar. Olá, amigos, senador Everton, passando aqui para comunicar a todos vocês que eu ingressei hoje com uma petição junto ao Supremo Tribunal Federal, na qualidade de senador da República, pedindo que o tribunal module sua decisão que declarou inconstitucional a suspensão dos consignados no Maranhão. As parcelas elas não podem ser cobradas nos últimos meses de uma vez só e que isso fique por fim em contrato, sem incidência de juros e multas. Vamos todos estar lutando e se defendendo dessa ganância dos bancos em só lucrar e, claro, quem perde é o trabalhador, é o funcionário, é o da ponta. Conte comigo. É um pleito justo, nesse período especial, enfim, dificuldade para todo mundo e nada mais justo do que fazer essa concessão. E destacar o papel dos deputados do Maranhão, da Assembleia, que também aprovaram essa lei. Mas, infelizmente, como o próprio senador declarou, inconstitucional, mas agora cabe, portanto, os deputados federais e os senadores se mobilizarem lá em Brasília, no sentido aí de que não seja penalizada a nossa população. A gente sabe que vários serviços, Adalberto, não só a questão dos consignados, mas também foi favorecidos aí alguns serviços para que a população pudesse pagar depois da pandemia, Por exemplo, o corte de energia elétrica, de água, em que fosse suspenso esse corte durante a pandemia. Agora a preocupação é em relação aos juros, Quando a população for pagar, se essas empresas cobrarão juros, Adalberto, aí no final, ou seja, quando terminar esse período, se acrescentarão juros. Tem que ficar o cidadão bastante atento em relação a isso e denunciar essas concessionárias e empresas que fizerem esse tipo de prática. John, no cenário nacional repercute ainda a decisão agora, enfim, do presidente Jair Bolsonaro quanto àquela vaga lá no Supremo. Já está repercutindo o assunto, depois de flertar com vários candidatos aí, digamos assim, sinalizar a possibilidade de que essa vaga seria de várias pessoas. Inclusive, a gente lembra do ministro Sérgio Moro, Exato. Que foi um dos primeiros a ser apontado como para a vaga lá no Supremo. Como é que ficou? Qual foi a definição agora? Inclusive, já saiu no Diário Oficial essa indicação do Cássio Nunes, que era desembargador do Tribunal Regional Federal, primeira região, piauiense, colega nosso aqui, vizinho, estado vizinho Piauí, e ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Qual é a crise em relação a isso, Adalberto? Primeiro, que o presidente teria prometido, aliás, ele prometeu que o indicado seria o ministro terrivelmente evangélico, Podia até ser o André Mendonça, era o nome mais cotado, isso não aconteceu. Segundo, os adeptos, apoiadores do presidente Bolsonaro, alegam que teria que ser o nome mais conservador, de direita, o que não é o caso do próprio indicado Cássio Nunes. Ele foi indicado para o TRF1 pela Dilma, é ligado ao senador Ciro Nogueira, que é do Centrão, do PP, que também fez essa indicação, é ligado ao governador do Piauí, que é do PT, o Wellington Dias, então não agradou. O próprio pastor Silas Malafaia já foi ontem às redes sociais dizendo que é um absurdo, muita gente decepcionada com o presidente por conta dessa indicação, ele que inclusive, o Cássio Nunes, participou, uma decisão muito polêmica, que liberou a compra de lagostas ali no STF,
deu uma decisão favorável para isso. E também relacionado ao ex-presidente Lula. O certo é que o presidente, para tentar acalmar, já disse que a segunda vaga, quando surgir no STF, que será do ministro Marco Aurélio Mello, aí sim, ele cederá aos evangélicos, mas no momento todos a ala conservadora, evangélicos e católicos foram contra essa indicação. Obrigado, John. Até segunda. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Olha, aqui na capital estão em fase final as obras do Mercado do Monte Castelo. Ontem foi dia de vistoria no local e a nossa equipe acompanhou. Vamos ver. O Edivaldo Holanda Júnior acompanhou de perto o andamento dos serviços, que já estão entrando na etapa final. A previsão é que a reconstrução do mercado do Monte Castelo, orçada em pouco mais de R$2.600.000, seja concluída até o fim desse mês. E nós fomos além da reforma, nós estamos reconstruindo, colocando abaixo toda a estrutura que existia e levantamos uma nova estrutura. O mercado estava inclusive desativado já há bastante tempo, muito tempo. O espaço terá capacidade para abrigar até 40 feirantes instalados em boxes e bancas, além de uma estrutura adequada, garantindo inclusive acessibilidade para pessoas com deficiência. O espaço obedecerá normas recomendadas de higiene, no que se refere à comercialização dos produtos, possibilitando assim uma maior segurança alimentar. Vai devolver a esses empreendedores condições dignas para trabalhar e para os clientes consumirem os produtos. Isso fomenta tudo, fomenta a economia, fomenta a produção, gera segurança alimentar e é algo fantástico que está acontecendo aqui no bairro do Monte Castelo. O Mercado do Monte Castelo é uma reivindicação antiga da comunidade, que agora não precisará se deslocar para outros bairros na intenção de fazer as compras. Agora, com a entrega do mercado do Monte Castelo, com a previsão agora para o final do mês de outubro, eles terão esse instrumento público apto e em condições para poder fazer as compras necessárias. Enfim, nós estamos atendendo uma reivindicação bastante antiga da comunidade do Monte Castelo. Você ligado no Bom Dia Maranhão nessa manhã de sexta-feira. Olha, o governo do estado anunciou o cancelamento dos Jogos Escolares Maranhenses, os GEMES. É isso mesmo, a gente vai falar com o Eduardo Ericeira. Eduardo, as praças, no caso nos parques, as quadras já voltaram a funcionar, liberadas aí nesse período de pandemia. Mas em relação aos jogos, confirmado o cancelamento, é isso? Pois é, Adalberto, a gente inclusive falou nesta semana já aqui no Bom Dia Maranhão dessa liberação dos parques aqui na capital São Luís, em alguns municípios maranhenses, mas pela questão da pandemia, alguns municípios ainda sofrem mais do que, por exemplo, a situação da Grande Ilha. Então, por conta disso, os Jogos Escolares Maranhenses, até por uma decisão das comunidades escolares, acabou sendo suspenso. É a primeira vez nos últimos 48 anos de realização aí dos Jogos Escolares Maranhenses em que a competição aí, o torneio, enfim, a competição que move com todo o estado é adiado. No ano passado, cerca de 4.700 estudantes participaram dos Jogos. A gente, inclusive, está numa das praças aqui esportivas, aqui da capital São Luís, que é justamente o Costa Rodrigues. A gente falava sobre essa suspensão. Dos números aqui que a gente pode apresentar, em 2019, foram 98 municípios que receberam inscrições. No início deste ano, 60 municípios, quer dizer, houve uma redução. Já haviam sinalizado participação, porém apenas 17 aderiram às inscrições das seletivas encerradas no dia 23 de setembro. Por conta da pandemia, até se reduziu muito, apenas 17 municípios. E das 8 cidades candidatas à sede, somente uma se disponibilizou a receber o evento. Por conta disso, ficou impraticável, a situação dos Jogos Escolares Maranhenses, ainda uma situação delicada em relação à questão da pandemia, mesmo com a liberação desses parques esportivos. A gente lembra que não é só os GEMES, os outros Jogos Escolares em outros estados também já foram cancelados, outros estados que também já alegam, governos que não têm a condição de fazer por conta da pandemia, e até eventos mundiais, como a própria Olimpíada, teve que ser adiada por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Então não é uma realidade vivida só aqui no estado do Maranhão esse adiamento de jogos importantes, a exemplo dos Jogos Escolares Maranhenses. A gente volta com você, Adalberto Mello, desejando um ótimo fim de semana a todos. Bom final de semana, Eduardo, para você também. Tá o Eduardo trazendo, portanto, a confirmação do cancelamento dos GEMES 2020. Agora a gente fala da Libertadores da América, a maior competição de futebol do continente. Vamos falar de Libertadores da América, porque ontem o Santos esteve em campo e conseguiu garantir a sua classificação para as oitavas de final. Vamos ver.
O Santos começou melhor e não demorou muito para abrir o placar. Logo aos 12 minutos, Recalde derrubou Madison na área e a arbitragem marcou o pênalti. Carlos Sanches foi para a cobrança e botou o time brasileiro em vantagem. O Olímpia respondeu aos 21 minutos em novo duelo entre Recalde e Madison. O meio-campista paraguaio levou a melhor. Ele completou o cruzamento na área e deixou tudo igual. A virada veio aos 33 minutos, novamente com Recalde, que recebeu a bola na área, matou no peito e finalizou no cantinho de João Paulo. Quando o Peixe estava em seu pior momento na partida, Marinho conseguiu deixar tudo igual novamente, 2-2. As equipes voltaram para o segundo tempo com ritmo acelerado. Lançamento na área para Caio Jorge. A defesa paraguaia desviou e a bola sobrou para Sanches, que tocou para Caio Jorge fazer. Santos, 3-2. Antes de tocar, ainda teve a calma ali de tirar do goleiro, né? Belo gol, realmente importante esse resultado aí para o Santos. Mais um brasileiro nas oitavas de final. O único time que não passou foi o São Paulo, que perdeu para o Colo-Colo. Tinha que ganhar e depender de uma combinação de resultados. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. O Imperatriz volta a campo amanhã pela Série C e o time deve ter mudanças para começar a ensaiar uma recuperação na competição. Já passou da hora. Já são 5 jogos seguidos sem vencer e uma das piores campanhas no Campeonato Brasileiro Série C desse ano. O time do Cavalo de Aço vai amargando derrotas dentro e fora de campo. E a torcida está decepcionada com a equipe. Eu espero que ele mude, sabe, porque a camisa de novo, viu? Vista a camisa, aquela outra camisa do passado e ganhe, viu? Porque a gente, torcedores, somos fanáticos por esse time bem aqui. Entende? Melhorar, porque o negócio tá feio, viu? Na última partida, sábado passado, contra o Ferroviário do Ceará, no Frei Epifânio, a equipe jogou mais uma vez abaixo da expectativa e acabou perdendo pelo placar de 2-1. A única certeza que a gente tem é que o time está há 5 jogos na Série C, não ganha de ninguém e agora querem pregar que esses 2 jogos que faltam a gente pode fazer 6 pontos. Pressionado pela má fase na competição, o time do Imperatriz precisa buscar um resultado positivo e tentar uma reação dentro do campeonato. Atualmente, a equipe do Cavalo de Aço é a última colocada no Grupo A, dentro da zona de rebaixamento. Neste sábado, o Cavalo de Aço tem ainda mais um compromisso dentro do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série C. Volto a frisar que se nós quisermos triunfar, se nós quisermos ter sucesso, é o que todos nós queremos, há que ter um agrupamento, uma união muito grande do corpo diretivo, realmente da comissão técnica, dos atletas, da imprensa, de um modo geral, que cobre certo aqui da cidade, que nos ajuda, e principalmente da torcida. Se todos esses segmentos se abraçarem em prol, certo, da nossa equipe, eu não tenho dúvida não que nós vamos triunfar, porque essa é a minha palavra. Trabalho aqui dentro não vai faltar, podem ter certeza. Tomara que dê certo. O importante aí que o Cavalo de Aço tenha uma recuperada no Campeonato Brasileiro. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere lá no novo portal MA10, hein? A gente encerra com imagens aqui da capital maranhense. Esse Bom Dia essa semana, essa sexta-feira. Semana que vem a gente dá uma paradinha, faz um pit stop rápido e volta dia 12, entrevistando os candidatos na Sabatina Eleições 2020 do Bom Dia. Bom final de semana, tudo de bom para você. Tchau, tchau.